Bem-vindo a todos à primeira aula do curso sobre a história da Itália, a história de Roma, que nós chamamos Roma, a Civilização Eterna. Por problemas técnicos, não conseguimos gravar a primeira aula ontem, mas estou gravando aqui individualmente, sem a presença dos alunos, para vocês, para suprir essa lacuna para quem não pôde assistir. Nas próximas, vamos corrigir esses problemas e tenho certeza que vocês assistirão a aula com a participação dos alunos e etc. da próxima vez. Então, vamos lá. Para mais uma iniciativa aqui do Instituto Essere, não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais e acompanhar todos os cursos que nós estamos oferecendo, porque todos eles conversam com este curso aqui. Então, isso é muito importante que vocês tenham essa noção para ampliar a formação e aprofundar a formação de vocês. Então, nessa primeira imagem aqui, eu gosto de trazer ela sempre, já trouxe ela lá na palestra sobre o assunto Nazar Rio, e estou trazendo ela aqui de novo para a aula agora, porque o Estado-nação italiano só nasceu há 150 anos atrás. Até 1870 não existia uma Itália unificada, né? E isso foi uma realidade desde a queda do Império Romano até 1870. Então, o país conhecido como Itália, Estado-nação conhecido como Itália, só tem 150 anos. Né? Mas a história da Península Italiana, a história do povo romano, seja na fase dos reis, na República ou no Império, marca a nossa civilização ocidental. E ela marca por quê? Porque ela se une a outras culturas, ela bebe de outras culturas e se transforma no que nós conhecemos hoje no cristianismo, né, principalmente na Igreja Católica, que está sediada em Roma, né, e traz toda essa arcabouço para a civilização ocidental. Então nós temos aqui com o braço levantado mais alto, aqui no meio nós temos o imperador Otávio Augusto, né, que está representando aí os romanos e essa história da civilização romana. Aqui mais à esquerda nós temos Moisés. Né? Moisés está aqui representando os hebreus, os judeus, toda essa anterioridade da nossa religião, da religião cristã, né? Que veio fazer essa formação e participou muito de vários dos episódios da história de Roma e depois da história da igreja, então isso é muito importante. Temos aqui sentadinho Aristóteles representando a Grécia e principalmente a filosofia. A filosofia é que amarra todas essas coisas, né? Amarra a cultura romana, a cultura grega, com a cultura judaica, com o cristianismo, né? Com a revelação de Nosso Senhor, e traz esta fusão, consegue de forma racional coordenar todos os pedaços para termos a civilização cristã, que aí é representado aqui a total à direita por Dante Alighieri, tá certo? O autor da Divina Comédia. Né? Então acho que assim a gente representa bem a história desde dos pagões até o nosso Império Católico, até a mudança para a Idade Média, que vai formar o mundo moderno e contemporâneo. Vamos começar então pela fundação mítica de Roma. Né? O que é uma fundação mítica? É uma história onde não se tem 100% de comprovação documental, arqueológica, né? Mas tem vários indícios de que elas são verdadeiras e, ao mesmo tempo, elas são representadas em épicos poéticos. Né? Nós temos que lembrar que nessa época nós estamos falando, no caso dos gregos, de Homero, da Ilíada e da Odisseia, num período anterior à criação da escrita, né, ocidental, da escrita da Grécia, do grego e muito antes do latim. Então,
essas histórias eram contadas de boca a boca, eram decoradas por pessoas que gostavam e difundiam elas, e isso levou um certo tempo para ser escrito. E ainda que seja escrito depois, a gente tem que lembrar que era uma precariedade muito grande. Nós não tínhamos a indústria gráfica de hoje, né? Nós não tínhamos a invenção da prensa-máquina, né? Da impressora-máquina, né? Para imprimir isso em grande quantidade, em repetidas vezes, como foi a partir da invenção de Gutenberg, né? Era tudo nos papiros, no couro de animais, a feitura de livros e coisas era uma coisa extremamente artesanal, extremamente cara, extremamente especializada, extremamente voltada para a elite. Mas isso não quer dizer que o povo ou grande parte do povo não tinha acesso a essas histórias. Tinha e conhecia essas histórias, porque elas eram declamadas em público, né? Então é muito importante entender essa ideia. Então, Homero, com a Ilíada e a Odisseia, vai marcar o espírito e a cultura grega, vai ser o mito fundador da Grécia, vai explicar o povo grego para ele próprio e para os outros, vai balizar o povo grego. E aí, mais de 1.200 anos depois, no começo do Império, este imperador que está aqui, o primeiro imperador Otávio Augusto, encomenda para Virgílio justamente a feitura de uma obra nesse sentido, né? A feitura de uma obra que rivalizasse com os gregos na língua latina, né? Na língua do Império, né? No latim. Né? Isso era muito importante para criar uma identidade, né? E contar a história de Roma. E Roma é tributária da Grécia principalmente. Né? A Grécia talvez seja a maior influência na formação de Roma. E aí, nesse sentido, é essa história que Virgílio vai construir. Né? Ele vai pegar essa tradição oral, ele não inventa nada, ele vai juntar essa tradição oral numa obra poética, né? Vamos dizer assim, ele vai enfeitar a coisa, tornar a coisa mais palatável daquilo que ela para uma obra escrita. Ele vai levar 12 anos para fazer isso. Né? Ele vai morrer e a obra só será publicada e lida pessoalmente, há uma leitura primeira oficial para o imperador, no ano 19 a.C. Né? Ele nasce no ano 70 a.C., vai morrer no ano 19, durante 12 anos ele levou escrevendo essa obra. O nome dele completo era Públio Virgílio Maro. Né? Então, o imperador César Augusto, ou Otávio Augusto, encomendou essa obra e ele a produziu. E ela é a Eneida, ela é o épico dos romanos, ela é a continuação da tradição homérica para a cultura romana e ela vai solidificar e basear a cultura, dar os parâmetros da cultura romana. Né? Coisas que já aconteciam, que já eram presentes, ficam mais sólidas e isso vai permitir o império crescer e florescer nos próximos 200 anos. Depois ele entra em queda por outros motivos. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos que falar de literatura, né? Porque, obviamente, se é um épico poético que narra e traz a público toda a questão da fundação de Roma, como a coisa aconteceu, a gente precisa recorrer à literatura. Então, nada melhor do que recorrer ao professor Gurgel, que está aqui à nossa direita, analisando comentários sobre essa questão do Ortega y Gasset. Né? Então, o que eu vou falar agora é baseado nesses dois aqui gênios, nesses dois, né? Um filósofo, o outro crítico literário. Né? Vamos estar trazendo os ensinamentos dele. Né? Então, eles salientam que o épico é um gênero que tem caráter atemporal. Ele não guarda qualquer relação precisa com o tempo cronológico. Ele trata de um passado sempre muito distante, não importando de onde vemos. Assim, os poemas homéricos estão tão distantes de Platão quanto de nós. Ou seja,
O passado, né, mítico, o passado descrito na épica, ele é sempre um passado muito passado de origem, é um passado de formação, e está sempre distante do observador. Né? Ele tem essa coisa. Né? Assim, durante a antiguidade, os heróis dos míticos épicos passavam a impressão de estarem sempre muito distantes, né? Não estavam próximos da gente. Ao mesmo tempo, é isso que fundamenta, que baliza a cultura. Né? E é sempre muito importante, muito diferente dos romances modernos e tal. Por quê? Porque o transcendente, né, uma outra vida, um outro espaço que não este, desta vida, desta terra, está sempre influenciando nesta vida. Né? No caso do Homero e da Eneida, são sempre os deuses do Olimpo, que vêm interferir, que vêm influenciar os humanos, entendeu? Que estão sempre presentes e que, de uma certa forma, também nesse mito épico, justificavam e amarravam a religião pessoal e do Estado, né, nesse épico. Então é mais um componente que o épico traz. O épico sempre traz essa questão religiosa. Né? Eles sempre nasciam e mantinham sempre o ser humano tentando, né, essas histórias, elas nascem e sempre o ser humano está olhando para elas, buscando uma forma de encontrar algo que é conhecido, algo que é reconfortante, algo que é familiar, algo que dê um norte para a vida dele, que dê balizas. Então, por isso que eles são sempre muito chamativos, especialmente naquelas civilizações onde o entretenimento e essas formas de comunicação eram muito mais precárias e muito mais difíceis. Né? Então, o herói do épico, ele nunca vai ter uma hesitação ou uma grande consciência, ele nunca vai ter um caráter psicológico, ele nunca vai ficar em drama, em dúvida, como são os heróis dos romances modernos e contemporâneos. Né? Ele não vai ter esses traços psicológicos. Pelo contrário, ele vai ser muito obstinado em cumprir aquilo que ele está determinado. E no caso do nosso herói, da Eneida, o Enéas, ele vai estar sempre muito obcecado em cumprir o desígnio dos deuses. Né? Nesse sentido, ele é um inaugurador antes, até pouco antes, né? Quase contemporaneamente, antes da vinda de Cristo e da revelação, ele é o criador da piedade, do sentido de piedade, né? No sentido de estar sempre em harmonia com os deuses, né? Ou com o Deus, tá certo? Obedecendo aquilo que é a vontade, obedecendo aquilo que são os desígnios que existem para ele. Né? Então, esse também é um detalhe assim, muito importante para se entender, né? Para se mergulhar nessa obra. Né? Então, aqui, né, nós temos um exemplar da Eneida, né? É o que eu acho hoje a tradução melhor aí em português que circula, é a edição da editora 34, né? Que é uma tradução do famosíssimo Carlos Alberto Nunes. Né? O Carlos Alberto Nunes é um médico que nasceu no final do século XIX e morreu aí por volta de 1990, e que foi o nosso maior tradutor, né? E que mostra o quanto a gente emburreceu. Ele foi médico, exerceu a medicina, se formou ele é maranhense, se formou em medicina na Bahia e veio para São Paulo trabalhar. Trabalhou muito tempo em diversas cidades do interior e depois passou num concurso para o Instituto Médico Legal e se sediou em São Paulo. E aí, nesses anos de 50, ele sempre foi um literato, mas nos anos 50, 60 e 70, ele produziu a grande obra dele, que foi traduzir os épicos gregos, né, traduzir Homero, a Ilíada e a Odisseia, traduzir do latim a Eneida, traduzir do inglês todo o teatro de Shakespeare
E ainda ele traduziu do alemão Goethe. Então, esse era o tamanho do intelectual. Isto para não falar, estou me esquecendo, me desculpe, da coleção dos diálogos de Platão, que é simplesmente, talvez, a maior maravilha de todas as maravilhas, né? É a tradução dele dos diálogos de Platão, né? Que hoje é editado pela Federal do Pará. Né? Esses livros às vezes estão disponíveis, às vezes não estão, alguns números não têm. Eu próprio não tenho a coleção inteira, mas é de uma grandeza, de uma magnificência gigantesca. Né? Então, se quiserem mergulhar na Eneida, essa é a edição, essa é a tradução. Né? Aqui os comentários e tal, iniciais são muito bons, é tudo muito bem produzido. Né? Então, fiquem tranquilos, se tiverem interesse em mergulhar aqui, é nesse livro que a gente mergulha na Eneida. Um colega de vocês, até falando sobre livros, né, ele trouxe o livro do Indro Montanelli. Eu tenho aqui a edição atual do Indro Montanelli. Né? O Indro, ele é um jornalista aí dos anos do pós-guerra, dos anos 40, 50, 60, italiano, né? E ele faz esses trabalhos de reportagem histórica, né? Fez lá nessa época, anos 50, 60. E diferentemente dos congêneres brasileiros, né, que a gente conhece aí, best-sellers que simplificam a história, ele é muito honesto, né? Ele é muito honesto, ele traz as diversas interpretações, ele não falseia a história, ele não traz coisas estranhas, né? Como o Laurentino Gomes, no caso, estou falando, traz a história do Brasil e um mal muito grande ele causa, né? Ele e diversos outros historiadores. Mas essa é uma outra questão. Então, o livro do Indro que está ali é recomendável, é muito importante. Mas talvez a fonte mais importante que nós temos em português, né, essa aqui eu tenho a edição em Kindle, né, são as obras que nos vieram daquela época, são obras contemporâneas a muitos dos fatos. Né? Tito Livio é um historiador que é contemporâneo ao Virgílio, né? Ele é um historiador do século I a.C., e a obra dele é super importante porque faz referência a historiadores romanos anteriores a eles, e é isso que chegou até nós, e nós temos esses livros aí traduzidos em português. Né? Então, e facilmente disponíveis. Né? Esta aqui talvez seja a fonte primária que nós temos na língua portuguesa mais interessante. Então, esses são os livros aí para vocês que se interessam em se aprofundar, em estudar mais, enfim, né, como surgiu a coisa hoje de manhã aí no grupo de vocês, né, no grupo do curso. Eu estou trazendo essas coisas aqui diretamente para que fiquem gravadas, para que vocês possam usar aí como referência. Bom, dito isso, vamos à história em si. Então, muito bem, né? Nós estamos vendo aqui a mesma estátua, né? A estátua do Enéas, o nosso herói, carregando seu pai Anquises. E se vocês olharem aqui nessa outra, tem um menino, nesse outro lado, tem um menino segurando na perna dele, é o filho dele, Ascânio. Então, eu vou estar falando agora, a partir disso, muito desses personagens. Esses três personagens são muito importantes. Aqui, ao final desse quadro, eu falo sobre as esculturas. Né? Então, o que acontece? O personagem Enéas, fundamental aí na nossa história de fundação de Roma, ele é um príncipe troiano, um guerreiro, um mistura de guerreiro, sacerdote, enfim, que está lá no momento da guerra de Troia, né, quando os gregos acabam para vencer os troianos, os enganam com o cavalo de Troia, invadem a cidade e reduzem, né, como diz aqui Virgílio na obra, a cinzas e sangue.
né? Enéas recebe um recado de Vênus, que é sua mãe, né, a deusa Vênus, Afrodite para os gregos e Vênus para os romanos, né, ela se uniu a seu pai Anquises e teve o Enéas. E ela, e também Júpiter para os romanos, Zeus para os gregos, esclarecem a ele, né, dizem a ele que ele tem que fugir, entendeu? Porque ele é que vai perpetuar a raça, a história dos troianos em outro lugar. Ele tem que achar um outro lugar, que é lá na Península Itálica e tal, para continuar a saga dos troianos, e ele tem que fugir de lá, incólume, e seguir este caminho, né? E então, o destino dele não era esse, não era morrer na cidade incendiada, e sim fundar um novo reino numa outra terra. Além de aparecer na Ilíada, o Enéas, né, também aparece na obra O Hino Homérico a Afrodite, Vênus, a mãe dele, né, Afrodite, onde o nosso o Homero aqui conta, né, põe Vênus falando com Anquises, o pai dele, sobre o futuro dele, quem ele é, tranquilizando o Enéas. Está aqui na página 26 da Eneida, no introito. Vale a pena a gente ler e ouvir aqui as palavras da deusa Vênus. Vamos para Anquises. Ó Anquises, tu mais glorioso entre os homens da terra, confiança, e que nada tu temas em tua alma, pois nenhum mal tu deves temer que de mim se origine, nem de outros beatos. Tu és dos eternos querido. Caro filho terás, que entre os teucros são os troianos, será soberano, e chamado de Enéas será pela dor tão terrível de imortal ter subido no leito de um homem mortal. Dentre os homens mortais, semelhantes aos deuses, mais foram pela forma e natura os de estirpe preclara que é tua. Então, vocês vejam que é poético, é bonito, a tradução é também do Carlos Alberto Nunes, e ela tem essa sonoridade especial, né? Isso em grego é mais ainda sonoro, é mais ainda representativo. Mas voltemos aqui à nossa história. Né? Então, ao fugir da Troia devastada, né, pega esses dois familiares, porque nessa fuga, perdão, nessa fuga a mulher dele, Creusa, falece, né, lá na tentativa de sair de Troia, né, e aí então são os três que estão fugindo, mas eles fogem com outras pessoas, né? Eles fogem com uma pequena esquadra. E o que acontece? Na Guerra de Troia, você tem uma disputa também no Olimpo entre os deuses. Alguns deuses estão do lado dos troianos, como Vênus, e outros estão do lado dos gregos e querem destruir os troianos. É o que acontece com Juno. Juno, para os romanos, era para os gregos. A mulher de Zeus para os gregos, Júpiter para os romanos. Então ela não se conforma com essa história, ela quer destruir Enéas e os seus companheiros, e ela suborna o deus dos ventos, o deus Éolo. Né? Ela arranja para ele uma ninfa, uma bela ninfa, para ele se casar, para deixar ele contente, né? Ela dá essa ninfa para ele e fala, não, olha, estou te dando e o que você tem que fazer em troca, você tem que soprar ventos muito fortes sobre a esquadra do Enéas e tem que acabar com eles. Né? E aí o que está acontecendo? Eles saíram lá da região do Mar Egeu e tal,
estão no Mediterrâneo, indo em direção à Itália, tentando, cruzando por baixo da Sicília, entre a Sicília e a África, para contornar e chegar mais em cima na bota. Então, justamente quando eles estão contornando a Sicília, é que esses ventos vão pegar essa esquadra de surpresa. E eles só não vão naufragar por completo porque Netuno intervém. Netuno se levanta dos mares com uma força do bom senso, uma força equilibrada, e diz: olha, isso não pode ser assim, separa isso, quem manda aqui no mar sou eu, né? Ninguém vai morrer hoje, para de inventar, deixa os caras chegarem na costa e tal. Então, há uma tentativa divina de matá-los, e há uma tentativa divina, e há uma efetiva salvação divina deles, impedindo que eles morram, fazendo com que eles, mesmo com alguns náufragos e tal, acabem dando na costa da África. E acabam dando na costa da África, aonde está Cartago. Né? Cartago é uma colônia de povos lá do Oriente, de povos semitas, né, que foram para lá, né, e constituíram essa colônia, vamos dizer assim, de muito sucesso, né, uma colônia extremamente comercial, extremamente dedicada ao comércio e ao ganho monetário, ao ganho de dinheiro, e, e ela está lá, né? E é ela que salva, que ampara a Enéas, Ascânio e Anquises, né? Os três. O pai, o filho e o neto. Chegando lá, o que acontece? Ele é recebido pela rainha fundadora, que é a rainha Dido, né? Também uma personagem mítica muito importante. Né? E aí ele conta para ela tudo o que aconteceu, narra todo o périplo desde de Troia até lá. E ao mesmo tempo, né, sua mãe, a deusa Vênus, está preocupada com ele. Poxa, não, ele tem que ficar numa boa, ele tem que ficar tranquilo, eu tenho que dar um jeito dele, né, dessa rainha cuidar bem dele ter tudo que ele merece, bem aquela coisa de mãe. Né? E então a deusa Vênus chama um outro filho dela, um filho famoso, todos vocês conhecem, Cupido, entendeu? E Cupido flecha a rainha Dido para que ela se apaixone por Enéas. E isso de fato ocorre. Eles acabam, num determinado ponto aqui da narração, eles acabam indo caçar, né? São pegos por uma tremenda tempestade e aí se refugiam numa caverna, onde acabam fazendo amor, tendo, né, aprofundando seu romance. Né? É aquela coisa. No meio da épica poética também há romance. Mas aí o que acontece? Ao mesmo tempo, Enéas recebe uma mensagem de Júpiter, né, os Zeus para os gregos, que o seu destino, olha, filho, lembrando, seu destino não é ficar aí em Cartago numa boa com a Dido. Seu destino é ser rei e fundar uma nova civilização lá na Península Itálica. Você tem que sair daí, você tem que tocar a vida. Né? E Enéas, como sempre, muito piedoso, muito de acordo com a vontade dos deuses, de acordo da vontade daqueles que não estão no nosso mundo, estão num outro plano, ele resolve abandonar. Ele tenta fugir sem chamar a atenção para a rainha não descobrir, mas a rainha acaba vendo os navios indo embora e acaba se matando. Né? Tem essa sofrência, tem esse melodrama aí nessa questão. Né? E aí ele acaba conseguindo chegar na região do Lácio, né? A região dos povos latinos que lá já habitavam, estavam lá. Né? Então aí há algumas versões. Né? Uma versão diz que
De cara, o rei latino ofereceu a mão da sua filha em aliança. Dizem que isso não, estava preparada uma guerra, foi uma guerra e eles perderam. Enfim, não, né, existem várias versões. Mas o importante aqui, o que nos interessa é justamente isso. O rei dos latinos acaba por dar a mão da sua filha Lavínia para casar com o nosso herói Enéas. Né? Isso acontece e porque eles querem unir os dois povos, mas lógico, né, existem pessoas, né, que não estão de acordo com isso lá nos latinos, né? Então o turno que era, acho que era inclusive se não me engano, era de uma tribo aliada ali, os latinos, enfim, não gostou porque ele estava afim ele de casar com a Lavínia e tal, e não sei o quê. E aí ele vai para cima dos troianos, põe fogo no acampamento deles, né? Mais uma vez os deuses saem em sua salvação, de novo Netuno intervém, apaga o incêndio, impede que isso aconteça, né? Enéas acaba tendo que duelar com ele, né? E vencer e acaba matando o Turno, né? E após isso ele fala não, agora precisamos nos assentar definitivamente e tal, escolhe uma região e funda uma cidade, né? Que vai ser em homenagem à sua esposa Lavínia, vai chamar Lavínio, né? E ali ele segue sua vida até a sua morte, enfim, e essa é a parte, essa é a primeira parte da história, a chegada de Enéas, essa união com Lavínia, e aí, na sequência, Ascânio é que vai, o filho dele, é que vai conduzir essa coisa. Voltando aqui para a nossa imagem, né, para a nossa estátua, é uma estátua de mármore feito pelo grande escultor do barroco italiano, o Gian Lorenzo Bernini, né, que chama-se justamente a estátua Enéas, Anquises e Ascânio. Né? Ela foi feita entre os anos de 1618 e 1619, né, a pedido do cardeal Scipione Borghese. Né? O cardeal Scipione Borghese era filho do Papa, acho que Paulo V, se não me engano, né, que é um Papa da época, e a família Borghese é uma família muito poderosa, muito rica, é uma das muitas, de algumas famílias dessas muito poderosas em Roma, e eles querem se destacar. O Scipione Borghese tem um gosto muito grande por arte, ele descobre o Gian Lorenzo Bernini, né? E é ele que monta, né, a Galeria Borghese, onde está essa estátua, que é um museu, é uma galeria, é uma casa que ele construiu para expor a coleção de obras dele, dentro de um parque maior, um parque de 80 hectares, muito bonito, também cheio de esculturas, cheio de referências, né? Então, quer dizer, é toda uma área que mostra o poder dos burgueses, a riqueza deles, e é um passeio totalmente obrigatório, né? Eu acho assim, em matéria de organização, né? É uma coleção pequena, é uma coleção restrita, mas é uma coleção de uma beleza enorme. Lá você vai ter quadros de Caravaggio, de outros períodos, você tem uma coleção de bustos de imperador romano, que o cardeal Scipione Borghese adquiriu. Você vai ter muitas coisas lá. E toda a história do cardeal Scipione Borghese e do Papa aí, Paulo V e tudo mais, isso tudo dá praticamente uma aula. Né? Nós vamos voltar a isso. Mas era importante aqui estar salientando para vocês a beleza da obra, onde ela está, né, o que ela representa, né, para vocês verem como é importante essa fundação mítica. Essa fundação mítica, 2000 anos depois, está fazendo parte da arte, está incorporada à cidade, está incorporada à cultura. Vou ainda mostrar outros exemplos nesse sentido.
mas é fundamental. Então, no nosso curso nós vamos estar sempre fazendo isso. Nós vamos estar falando de coisas de 2.500, 3.000 anos atrás, mostrando coisas de 400 anos atrás, de 350, de 500 anos atrás. Então, tem essa ida, vai e volta no tempo, né? Mostrando que essa história toda é um conjunto que se integra, né? E se integra com outras matérias e com outros cursos aqui do Esser, como eu já disse para vocês. Né? Eu chamaria atenção, aqui nessa que aparece melhor o Enéas e o Anquises de frente, o Anquises carrega na mão dele uma espécie de cestinho com os bonequinhos. Esses são os penates, né? São as divindades tutelares da família. Eles representam os descendentes, os ascendentes de uma família. Né? Os penates têm durante muitos anos no paganismo, os penates foram cultuados e tal. Isso, inclusive, aparece, quem viu o filme Gladiador, essa é uma coisa que se mostra no Gladiador. Né? Ele tem um saquinho onde ele tem os bonequinhos, e os bonequinhos são os ancestrais dele e tal. E você deve sempre culto a esses ancestrais. Isso tudo é tão importante que isso definiu a propriedade privada na antiguidade. Porque nem sempre essa religião pagã foi pública da cidade, dos vilarejos. Não, essa religião ela começou dentro de casa, com dois vertentes. Um era o fogo sagrado, que ficava no centro da casa, né, uma espécie de lareira que tinha que ser mantida sempre acesa, o fogo sagrado da família. E, ao mesmo tempo, todos os antepassados da família deviam ser cultuados. E, de preferência, eles deviam ser sepultados perto da casa principal, da casa da família. Né? Então, isso criou, né, e como eram famílias estendidas, famílias grandes, os filhos casavam, continuavam na família, né, com as noras, com os netos, todos os escravos, os serviçais, os parceiros, tudo isso englobava. A família era bem diferente da família nuclear que nós temos hoje. Né? Uma família muito estendida, na qual o pater familias era o chefe e era o responsável por manter essa lareira. E aí, então, como você tinha que ter terra para enterrar essa turma, você tinha que ter cemitérios particulares para cada família, você necessitava, mesmo que você não tivesse uma grande propriedade rural, você necessitava de algum espaço maior, além da sua. Imagina que se fosse um comerciante, você necessitava ter uma casa um pouquinho maior para botar essas coisas, e essa coisa não podia ser invadida, confiscada por outros. Né? Tinha que ser protegida. Então, daí saiu o conceito de propriedade privada, para proteger esta importância da religião. Né? Esse processo todo está muito bem descrito em português, né? Tem um livro traduzido em português, de um francês do século XIX, o Fustel de Coulanges, A Cidade Antiga. É um livro também fundamental para entender a questão do paganismo, como o paganismo sai de uma religião familiar, uma religião da casa, para uma religião da cidade, para uma religião do Estado. Né? Isso é muito importante. E o fogo não está na mão do Anquises, está na visão lateral da estátua, está na mãozinha do menino, né, do Ascânio, que está conduzindo o fogo da família, né, o fogo sagrado do lar, na mão dele aqui. Então, o Bernini faz essas duas referências muito importantes e permitem a gente falar disso, que são dados importantes e mais para frente a gente vai estar sempre vendo essas coisas. Agora, uma outra coisa que eu quero trazer para vocês é a experiência de ouvir a Eneida declamada em latim, né? E perceber a sonoridade que a Eneida tem. Né? Vocês vão perceber que é um ritmo marcial, marcado. Né? Se vocês fecharem os olhos, enquanto aqui o professor Clístenes Hafner estiver declamando em latim, vocês podem imaginar, eu imagino sempre isso, as legiões, depois de uma vitória, né, na Germânia, em qualquer desses lugares, eles voltam a Roma para ser comemorados, né? E aí eles marchando
né, por baixo daqueles arcos do triunfo, com seus generais e tudo mais, né? E é o que eu ouço, né? É o que eu imagino quando ouço essa declamação em latim da Eneida, e eu acho que o Clístenes é um sujeito que faz isso muito bem, né, lá no Sul, né, nesse sentido, apoiem lá o Sul, apoiem o instituto dele, o Hugo de São Vítor, que vocês vão estar fazendo uma coisa boa, né? Eu fiz esse curso da Eneida com ele e recomendo muito, né? É um curso muito bom. Mas teremos no Essere, presencial e online também, tenham certeza, cursos sobre a Eneida, sobre Ilíada e Odisseia, sobre essa leitura dos clássicos. Tenho certeza disso. Muito em breve, fiquem atentos que nós vamos ter estas novidades também nos nossos cursos. Né? O professor Clístenes é mais ocupado, mais caro, mais difícil para estar conosco, mas outros professores estarão com certeza e um dia, se tudo permitir, o professor Clístenes também. Então vamos ouvi-lo. Dunque cano Troie, qui primus aboris Italiam fato, profugos Lavinia bene, littora multille terris iactatus et alto, vi superum sede memorem, iunonis opiram, multa coquetello passus dum condere turbe, inferreque Deos Latio, denus unde Latinum, albanique patres, ad qualte menia Rome, musa mi causas memorato numine leso, ive dolens regina deum tot volvere casus, insignem pietate virum tot adire laboris impule, tante nanimis celestibus ide, urbs antiqua fui, ivi tenuere coloni, Cartago, Cartagi Italia contra, Tiberina quelonge, ostia dives opum studiisque asperrima belli, quam iuno fertur terris magis omnibus unam. E assim vai. Então é isso, quer dizer, a própria sonoridade da declamação, né, da obra já também evoca a questão militarista, a questão guerreira de Roma, quer dizer, tudo na obra vem trazer, vem agregar a cultura, vem trazer este balizamento, esta certeza que o romano vai ter de quem ele é, de qual é o lugar dele no mundo, né? Certeza dessa que só vai mudar a hora que eles conhecem a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que aí tudo muda e parte disso se quebra. Mas, se a gente pensar, Santo Agostinho, Santo Ambrósio e muitos outros padres da igreja, aí no final do período romano, na Alta Idade Média, vão estar tratando do assunto. Né? A Eneida é uma obra que perdura. Né? O que acontece? Com o fim do Império Romano, e principalmente depois com a separação, o cisma entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, se perde a capacidade de falar grego e se perdem as obras para o Ocidente de Homero, né, a Ilíada e a Odisseia. E elas só vão retornar após 1452, com a queda de Constantinopla, né, quando vários desses religiosos, intelectuais e tal vão acabar procurando refúgio na Itália, né, exílio na Itália. E aí volta né, o Ocidente a estudar grego, a ter contato com essas coisas. Né? Ao mesmo tempo, Aristóteles é redescoberto, tudo isso mais ou menos é concomitante aí, já na Baixa Idade Média. Né? Mas a Ilíada, diferentemente de tudo isso, a Ilíada perdura, a Ilíada está sempre na mão e ela vai influenciar nessa questão da piedade. Né? Então, vocês pensem o seguinte, qual é a diferença aí entre o mundo ortodoxo e o mundo católico? Né? O missal romano, né?
a celebração romana, ela veio para as Américas, ela foi para a África, ela foi para o Japão, ela foi para a China, né, levado pelos portugueses, pelos espanhóis, né, e para onde foi o rito grego, o rito ortodoxo? Ficou lá entre eles, né? Essa é a diferença, esse é um gatilho que a gente tem que perceber, né? Esse espírito heróico, esse espírito vou fazer porque Deus está me pedindo, porque vou cumprir a minha missão, vou atravessar mares bravios, vou correr riscos, vou colocar a minha vida em prol de algo muito maior, que é a catequese dos povos que não conhecem a mensagem de Cristo, que não conhecem a revelação. Então, parte disso, né, parte desse arcabouço que a Igreja Católica muito bem apreendeu e difundiu pelo mundo, vem de Virgílio. Não é à toa que Virgílio é quem conduz no começo da Divina Comédia, no primeiro livro, Dante Alighieri pelo inferno e o leva até o purgatório. Isso é fundamental a gente entender. Então, sigamos. Pronto, agora temos aqui, né, o famoso afresco de das muitas estanzas né, das salas de Rafael que estão lá hoje no Museu Vaticano, que eram salas feitas para os papas, né, primeiro para o Papa Júlio II, né, e depois para o Papa Leão X, né, quartos, salas de trabalho e tal, do Palácio Apostólico, e que hoje não é mais Palácio Apostólico, faz parte do Museu do Vaticano. Né? Coisas belíssimas. E aí é o que a gente vê aqui. A gente vê exatamente isso. Né? Isso aqui é a representação do Rafael Sanzio do incêndio no Borgo, que foi um incêndio de 1847 nessa região mais simples, que ficava de frente para a Basílica de São Pedro, onde hoje está a Via da Conciliazione, que foi aberta pelo Mussolini já no século XX para celebrar o acordo que ele conseguiu, né, com a Igreja Católica, né, o Acordo de Latrão, que permitiu a criação do Vaticano e parou com uma questão que já tinha mais de 60 anos, da igreja dizer que tinha sido usurpada, que tinha sido violada pelo Estado italiano, roubando as terras e impedindo a liberdade da igreja, impedindo que o Papa exercesse o seu papel, pelo menos terreno. Né? E isso era uma grande disputa e tal, e Mussolini, como sempre quis também ter uma perspectiva histórica e tal do seu governo, né, conseguiu tirar esse acordo. É um detalhe interessante, porque o Papa Pio XI, que era Papa na época, não assinou o Tratado de Latrão, né, foi um secretário, uma outra pessoa que assinou, mas enfim, ele não se meteu nisso, né, e aí o Mussolini abriu essa avenida e derrubou as casas medievais, as casinhas medievais que existiam lá há mais de 1.200 anos, 1.300 anos. Enfim. E é nesse lugar que acontece o incêndio do Borgo. E um Papa que também era leão, né, por isso que o Papa Leão X pediu para o Rafael Sanzio pintar essa homenagem a este outro leão, Leão IV. Ele vai na sacada da antiga Basílica de São Pedro, que é a que você vê lá no fundo, né? Ele dá uma bênção e milagrosamente o fogo se extingue, para a tragédia e a situação é resolvida. Né? Então essa é a cena que está representada. Agora, se você olhar aqui no canto esquerdo, o que a gente vê? A gente vê exatamente a mesma figura de Enéas com Anquises no colo e Ascânio segurando na perna dele. E se a gente olha, o incêndio está só atrás deles. Né? Aqui no meio as pessoas estão ajoelhadas, agradecendo, recebendo a bênção, e o incêndio está todo aqui do lado esquerdo. Né? Então, ao mesmo tempo que é um incêndio do Borgo, também é um incêndio de Troia, né? Que foi reduzida a cinzas e sangue. E é Enéas
fugindo de Troia é Enéas fugindo do incêndio do Borgo, né? Então, quer dizer, Rafael Sanzio faz essa referência, né, à fundação de Roma, à salvação do Borgo, né? Essa referência está absolutamente presente, né? Ela transpassa aí para o Renascimento, para o Barroco e vem até hoje para nós, né? Então, essa é a importância, aquilo que eu estava dizendo, as coisas todas se ligam, né? As coisas todas têm uma conexão e é muito importante entender essa conexão e perceber isso. Então vamos lá. 400 anos após aí desculpe, o Ascânio, o filho, depois que o Enéas fundou lá a cidade, ele resolveu fundar a dele, e ele fundou Alba Longa, né? E muito interessante, Alba Longa está hoje mais ou menos localizada onde é Castel Gandolfo, onde lá o Papa tem o lugar de veraneio dele, um lugar belíssimo. Você tem inclusive um trem que sai de trás do Vaticano, um trem papal, sai de trás da Basílica de São Pedro e leva diretamente a essa cidade, né? É um passeio belíssimo, um passeio recomendadíssimo, né? Não precisa ter tempo, você perde um dia inteiro para ir a Castel Gandolfo, mas vale muito a pena. E Alba Longa, essa cidade que Ascânio fundou, depois que deixou seu pai com a dela, era relacionada nessa região. 400 anos depois de Ascânio fazer isso, de fundar a Alba Longa, um descendente do Ascânio, que era o rei Núbitor, né, ia muito bem como rei, etc., só que ele tinha um irmão muito invejoso, o Amúlio, que o derrubou e matou todos os seus filhos, com exceção de uma menina de 12 anos chamada Réia Sílvia. E ele obrigou a Réia Sílvia a ser uma vestal. O que é uma vestal? É uma sacerdotisa do fogo sagrado da cidade, né? Aquela referência anterior. Né? O fogo saiu das casas para ser aceso nas cidades e proteger as cidades. E criaram as figuras das vestais, que eram meninas aos seus 12, 13, 14 anos, que assumiam esse encargo e tinham que ficar 30 anos virgens, cuidando, né, como se fosse uma espécie de freira, cuidando desse fogo eterno da cidade. Então, essa foi um jeito do Amúlio impedir que a Réia Sílvia tivesse uma descendência. Mas, novamente, os deuses intervêm. E dessa vez, quem intervém é o deus Marte, que sempre foi um deus que gostou muito, né, de jovenzinhas humanas, sempre foi a segunda diversão dele depois da guerra. Ele viu lá a Sílvia, gostou dela, se namorou e foi lá e fez filho nela. Na verdade, ele fez dois gêmeos. Né? E quando esses gêmeos nasceram, ele ordenou que eles fossem mortos. Quem foi realizar a tarefa resolveu não os matar diretamente, colocou-os numa pequena cesta e pôs eles descendo o rio Tibre para eles serem afogados, ou no rio Tibre, ou quando descem no mar. E a coisa acabou não dando muito certo, né? Essa cestinha foi parar numa curva de rio, numa curva do Tibre, né? Onde está o Monte Palatino, né, e ficou lá presa na beirada, as crianças acabaram caindo na beira, enfim, e quem os socorreu primeiro, né, diz a lenda, foi uma loba que os deu de mamar e permitiu que eles sobrevivessem. Né? Depois um casal os achou, cuidou deles e eles assim cresceram nessa região e tal, mas salvos pela loba. Né? Essa loba que está aí é a loba capitolina, né? Ela está nos museus capitolinos, né? do Monte Capitólio, ou Campidoglio, em italiano, e ela tem uma curiosidade que é a disputa sobre a idade dela. Né? Muitos acham, uma grande controvérsia, muitos acham que ela é
da Baixa Idade Média, de 1200 depois de Cristo. Muitos dizem que não, que ela é uma coisa do século V antes de Cristo. Então tem essa baita diferença, e apesar de toda a tecnologia que nós temos, por causa aí das disputas de ego, políticas e tal, ninguém acaba por fazer essa verificação a fundo, permitir essa verificação a fundo, né? Os dois lados não querem perder a disputa. E aí ninguém se verifica e tem uma plaquinha lá, você visita os museus capitolinos e conhece a loba capitolina e tem essa história contada lá, muito curiosa. Né? Então, nesse sentido aqui, nós temos aqui as 7 colinas de Roma. Né? Vocês estão vendo aí o Palatino, onde as crianças chegam, o Campidólio, ou Capitólio, atrás o Quirinale, o Viminale, o Esquilino, o Célio e o Aventino. São as 7 colinas onde a cidade cresceu e se desenvolveu. Mas voltando aos nossos gênios. Eles cresceram, sabiam quem eles eram, o pai adotivo contou e tal. Eles voltaram para Alba Longa, se vingaram do Amulho, mataram ele, mas não queriam ficar lá, quiseram fundar uma nova cidade no local onde eles foram encontrados. Né? E aí já começou a disputa, né? Quem vai dar nome à cidade, quem vai fazer as coisas, e como sempre quem tinha que resolver essas disputas eram os deuses. Né? E aí eles acabaram estabelecendo, cada um escolheria um ponto da cidade e num determinado horário, quem visse o maior número de pássaros ganharia. Né? Remo viu no Campidólio 6 aves e Rômulo viu no Palatino 12. E aí Rômulo ganhou, por isso a cidade chama-se Roma, vem do nome dele, Rômulo. E aí, então, iam fundar a cidade, tinham que determinar o perímetro, né? Então, para determinar o perímetro, naquela época, vocês sempre faziam muros para conter os invasores, conter os animais, enfim. E aí eles tiveram a ideia de disparar uma flecha da casa deles, e aonde a flecha chegasse seria a divisão da cidade, e aí eles bastariam fazer a coisa de forma circular. Pegaram uma coisa bem precária, né? Foi uma coisa bem precária que fizeram. Pegaram uma parelha de bois com um arado, cavaram o buraco para fazer essa fundação simples, né? E fizeram essa pequena barreira, né? Que basicamente era ali no Monte Palatino, cercava o Monte Palatino, onde tudo começou. Né? Mas óbvio, né, o Remo não estava nada contente com essa história, estava frustrado, trabalhou fazendo isso, né, amassou lá o barro, cavou o buraco, jogou pedra, jogou barro, né, ergueu aquele morrinho, aquela pequena muralha artesanal, mas terminou o trabalho, estava, né, bravo e tal, e ele chutou um pedaço, desprezou, pulou, e eles tinham feito uma promessa entre eles, que quem ousasse transpor aqueles muros ia morrer. Então, né, o nosso Rômulo já aproveitou o ensejo. Ah, não, você tá querendo derrubar a nossa muralha. Quem derruba a nossa muralha morre. E o matou com uma pasada, né? Pegou lá uma pá que eles usavam para cavar e o matou. Né? Então assim começa a história dessa cidade tão importante, né? Com um fratricídio. Né? É um detalhe curioso, né? Curioso. Mas, enfim, é isso que acontece. Né? E esse dia dessas coisas que aconteceram é o dia 21 de abril de 753 a.C., considerado a data de fundação de Roma. Aí Roma nasce e essa data vai ser celebrada até hoje, bastante celebrada, e é o que eu vou mostrar para vocês. Né? Acho que todos já ouviram falar do Panteão. Né? O Panteão foi concebido para ser um templo pagão,
né? Ele originalmente foi construído no século I depois de Cristo pelo Agripa, que era braço direito do primeiro imperador, e o lugar que eles escolheram foi o lugar onde dizia a lenda de que os deuses tinham levado Rômulo. Rômulo não morre, Rômulo é abduzido pelo Olimpo, né, que passa lá e levam ele e ele some, e o lugar onde ele tinha sido abduzido é o lugar onde eles escolhem para fazer o panteão. Esse primeiro panteão queima, é um panteão mais simples e tal, e aí no século II, né, por volta entre 110 e 117, é feito esse panteão atual pelo imperador Adriano, que também gostava de arquitetura, gostava dessas coisas, né? E inclusive lá no frontão, né, na parte da frente, você vê o nome do Agripa, ele homenageia o idealizador do primeiro panteão, e ele tem essa famosa cúpula, essa cúpula que os detalhes de engenharia são sensacionais, e tem esse óculo, essa entrada, né, de água, de luz, né, do que for, bem no meio. Né, uma entrada uma circunferência de 9 metros de diâmetro e que permite a entrada de luz. E o que acontece? Isso foi construído numa forma e numa posição para que todo dia 21 de abril a luz que entra pelo óculo ilumine a porta de entrada do Panteão, que é esta cena que vocês estão vendo à direita. Né? Vocês veem aqui o foco de luz, e o foco de luz, ao meio-dia do dia 21 de abril de cada ano, ilumina isso aqui. Todo ano tem foto, todo ano tem filmagem. Esse é sempre um evento lá em Roma, né? Celebrando a fundação. Então vejam, quer dizer, a história mítica é até hoje levada muito a sério, não é uma historinha, é algo muito real, muito verdadeiro, muito presente para os romanos hoje, italianos, enfim, né? Isso continua presente. Então eu trago essa coisa aqui para mostrar essa importância, essa vivacidade dessa história mítica tão distante de nós e ao mesmo tempo até hoje tão presente inclusive num prédio que se salvou. Outro comentário que é importante fazer é por que nós temos o Panteão tão preservado e outros prédios não? O Panteão foi preservado justamente porque ele foi transformado no século VII em uma igreja católica. Né? Todo prédio que perde a sua função, que deixa de ter uma utilidade, ele perece, ele é destruído, enfim, facilmente. Né? Então vocês têm que imaginar que depois do final do Império Romano, Roma ficou muito pequena e muito pobre. E aí tinham esses magníficos templos gigantescos, o próprio Coliseu, entendeu? E não tinham mais uso, não tinham mais função social, não tinham nada a ver com a vida daquelas pessoas. Eles não tinham dinheiro para construir as casas, eles não tinham material para construir as casas, ao mesmo tempo tinha aquilo do lado. Era muito mais fácil retirar o material de lá e reciclar, e fazer casas, e fazer igrejas. Né? Aqueles templos que foram transformados em igrejas se preservaram em melhores condições, se preservaram integralmente, como é o caso do Panteão. Né? O prédio que perde a utilidade, ele morre, ele deixa de viver. O prédio que tem a sua utilidade transformada, ele renasce, ele continua sendo útil à sociedade. Né? Isso aqui em São Paulo deveria servir de exemplo. Né? Nós temos uma série de prédios muito mais novos aí, do começo do século XX, do final do século XIX, enfim, que vão perdendo a utilidade, que as pessoas não querem mais utilizar. Então, se se permite, né, não adianta você ter uma preservação histórica absoluta de cada detalhe sem permitir o uso. Né? Você tem que permitir o uso, você tem que fazer uma transformação que permita que aquele imóvel seja útil para a sociedade. Né? Você não precisa acabar com isso. Você pode manter algumas características e colocar outras. E, com isso, preservar. Né? Eu acho que Roma demonstra isso muito bem, essa cidade, esse
Isso pode ser, inclusive, um tema de aula, se tiverem interesse, né? Porque isso a gente pode ver lá em loco e pode ver aqui pelas fotos e pelos vídeos. Na próxima aula, nós vamos entrar no período dos reis. Opa, perdão. No período dos reis e vamos seguir aí essa história até a República, né? Então ainda vamos falar aí de coisas do final aí do primeiro reinado de Roma, que é o reinado de Rômulo, e vamos falar um pouco dos outros reis, e também vamos falar muito das origens físicas, materiais de Roma, né? Os povos que já estavam lá, como os etruscos e os latinos, e que foram incorporados, e também os gregos, que já estavam lá na Península Itálica e foram incorporados na cultura romana, enfim, tiveram essa contribuição muito importante. Aguardo vocês na próxima aula, tá certo? E desejo a todos aí um bom descanso. Um abraço.